E aí, beleza? No futuro próximo, buracos começam a aparecer em todo o mundo, causando explosões que colocam a sociedade em pânico total. Monstros gigantes conhecidos como Reapers saem desses buracos e perseguem humanos para matá-los. Balas não os machucam, então nem mesmo o exército consegue salvar a sociedade. Eventualmente, pessoas que vivem em altitudes altas relatam que os monstros congelam a 8.000 pés. Então, os sobreviventes começam a se mudar para áreas elevadas para recomeçar a vida. 3 anos depois, no Colorado, Hunter vive em uma pequena comunidade nas Montanhas Rochosas. Um dia, ele decide cruzar a linha segura de 8.000 pés, curioso para ver o que há do outro lado. Ele mal consegue dar alguns passos antes de encontrar um Reaper, então começa a correr de volta. O monstro quase o alcança, mas ele consegue cruzar a linha a tempo. Depois, Hunter retorna para sua casa no refúgio Lost Gulch, onde vivem 193 sobreviventes. Seu pai, Will, o repreende por cruzar a linha segura, lembrando-o dos monstros e também de seus problemas nos pulmões. Hunter explica que só queria encontrar mais pessoas, então Will aponta que não pode perdê-lo como perdeu sua esposa. Mais tarde, Will vai caçar com Kate e conta o que aconteceu. Kate entende suas preocupações, mas também destaca que Hunter é a única criança na comunidade, então é natural que ele queira encontrar amigos para brincar. No entanto, Will explica que Hunter só está tentando ir para o último lugar onde viu sua mãe. Enquanto isso, a cientista Nina está experimentando balas e as testas disparando contra um pedaço de pele de Reaper, mas ainda não causam nenhum dano. Naquela noite, Will ouve Nina ainda disparando e fica irritado ao lembrar do momento em que sua esposa partiu com ela em uma missão especial que a matou. De repente, ele ouve Hunter tossindo e corre para o quarto do garoto para trocar o filtro da máquina que o ajuda a respirar. Logo, Hunter se acalma e consegue dormir novamente, mas aquele era o último filtro da casa. Will olha para alguns mapas, imaginando o quão difícil seria cruzar a linha para procurar mais filtros. No aniversário de Hunter, Will consegue a última caixa de macarrão com queijo da comunidade para dar ao filho. Enquanto cozinham, Hunter pergunta por que não usam mais o rádio. Will explica que precisam economizar energia, então usam bandeiras para se comunicar com outros refúgios. Hunter acha isso triste, porque conversar com pessoas é importante. Naquela noite, Hunter começa a tossir novamente, e Will não tem escolha a não ser dar uma injeção. Depois que Hunter adormece novamente, Will vai ver Nina e diz que partirá para Boulder na manhã seguinte para procurar filtros para o filho. Ele afirma ter encontrado uma rota segura, mas Nina não acredita, porque conhece a área de cor. Acontece que o antigo laboratório dela está em Boulder. Will quer que ela vá com ele, já que estudou os Reapers por anos e sobreviveu à última viagem que fez. No entanto, Nina aponta que só teve sorte e a esposa de Will morreu durante aquela viagem. Recusando-se a desistir, Will conta sobre uma mina que atravessa as montanhas. Ainda assim, Nina acha isso pior, porque os Reapers podem prendê-los lá e continua se recusando a ir. Depois que Will sai, Nina trabalha na modificação de uma bússola, mas não consegue parar de pensar na morte da esposa de Will, o que a deixa em lágrimas. Enquanto isso, Will pede a um vizinho que cuide de Hunter antes de ir à loja de armas para pegar várias armas. Kate aparece e anuncia que vai com ele, ignorando seus protestos. Nina também cede e concorda em ir, mas zomba de Kate por não ter experiência e ser um fardo. Will se despede de Hunter e promete que voltará, mas o garoto aponta que sua mãe disse a mesma coisa. O trio finalmente parte e Nina continua sendo rude com Kate, então Will diz para ela se comportar. Nina então explica que os Reapers emitem pulsos bioeletromagnéticos fortes e sua bússola modificada pode detectá-los quando estão a menos de meia milha. Depois de uma longa caminhada, eles encontram a Estrada de Fogo de Elba e a linha de 8.000 pés. Quando a bússola confirma que não há monstros por perto, o trio cruza a linha e começa a descer. Momentos depois, encontram alguns caminhões abandonados e os revistam em busca de suprimentos. Eles conseguem sinalizadores
revólveres, munição e até um lançador de granadas que Kate sabe usar. Nina também encontra uma escama de Reaper e para um momento para coletar uma amostra. Quando Kate tenta apressá-la, uma discussão começa e Nina a acusa de querer se envolver com Will. Furiosa, Kate a empurra contra um caminhão. As duas começam a brigar, trocando socos, e Will precisa separá-las antes que piore. O grupo segue viagem e se surpreende ao encontrar vários cavalos na floresta, o que indica que os Reapers só atacam humanos. Eventualmente, eles chegam à área de esqui de alta vista, onde planejam usar o teleférico para chegar às minas com segurança. Nesse momento, a bússola de Nina indica que há um monstro por perto, e eles veem algo balançando as árvores da floresta. Will sobe rapidamente no teleférico e começa a ativar os geradores de emergência, enquanto as mulheres ficam no chão para oferecer cobertura. Kate entra em pânico ao ver o monstro se aproximando e dispara algumas granadas, causando explosões que não afetam o Reaper. Will termina de conectar o gerador e Nina aciona o interruptor antes de entrar em uma cadeira, onde Will logo se junta a ela. Eles disparam contra o Reaper enquanto ele se aproxima, e Kate começa a escalar a torre para alcançar as cadeiras também. O monstro pula nos cabos, fazendo as cadeiras balançarem, mas o duo consegue se segurar. Kate espera o momento certo para pular, mas infelizmente erra a cadeira, e Will precisa agarrá-la no ar. Nina fica sem balas e o monstro balança os cabos novamente, derrubando os três. Eles imediatamente começam a correr e conseguem cruzar a linha de 8.000 pés antes que o monstro os alcance. Como está escurecendo, o trio decide passar a noite no resort de esqui. Enquanto compartilham uma bebida, Nina comenta que quando os Reapers apareceram, mataram 95% da população mundial sem parar para comer ou dormir. Predadores matam para se alimentar, mas os Reapers matam humanos por diversão e não atacam outros animais. Isso a faz pensar se eles foram enviados especificamente para eliminar a humanidade. Depois que as mulheres adormecem, Will se lembra da última conversa que teve com sua esposa, que realmente confiava nas habilidades de Nina para encontrar uma forma de matar os Reapers. No dia seguinte, o grupo finalmente chega à mina onde Will trabalhava. Ele explica que as duas extremidades do túnel estão acima de 8.000 pés, mas os níveis mais baixos ficam abaixo da linha de segurança, o que não é bem recebido. Os túneis não estão devidamente vedados, então as criaturas ainda podem encontrá-los, sem contar que a bússola de Nina não funciona no subsolo. Apesar disso, eles já chegaram até ali, então Nina e Kate não têm escolha a não ser continuar seguindo Will. Usando capacetes de construção para iluminar o caminho, o trio entra nos túneis e passa algumas horas caminhando em silêncio. Infelizmente, são obrigados a parar quando descobrem que o túnel principal está fechado devido a um desmoronamento. Will anuncia que terão que descer ao nível 7, o que significa caminhar sob a linha por 1.000 jardas. Depois de se assustarem com alguns morcegos, o trio desce as escadas e entra no novo túnel, andando o mais rápido possível para evitar problemas. De repente, eles ouvem um barulho e cobrem as luzes dos capacetes, mas já é tarde demais. Há um Reaper no túnel e ele já os viu. O grupo começa a correr imediatamente enquanto Kate dispara uma granada de vez em quando, na esperança de atrasar o monstro. Máquinas abandonadas também mantêm o Reaper para trás e Will abre fogo, mas é inútil. Quando encontram um buraco na parede, os três correm para dentro e Will atira nas pedras para abrir espaço suficiente para eles se esconderem. O Reaper insere sua cauda brilhante no buraco, então Will joga um sinalizador para distraí-lo. A luz revela uma saída na parede oposta e eles empurram algumas pedras para escapar. Will é o último a passar e precisa desviar da cauda do Reaper antes de seguir os amigos. Após rastejarem por alguns minutos, Kate sai em outro túnel, mas é encontrada por um Reaper que imediatamente a fere com sua cauda. Will tenta alcançá-la, mas não é rápido o suficiente e é obrigado a assistir enquanto o monstro a leva. Nesse momento, Nina encontra uma escada e ela e Will começam a subir rapidamente enquanto ouvem um Reaper atrás deles. Felizmente, eles encontram a saída da mina e alcançam uma altitude segura a tempo. Nina e Will continuam a jornada sem parar, exceto para acariciar uma cabra. Quando escurece, eles encontram uma casa abandonada e entram para passar a noite. Lá, encontram caixas de macarrão com queijo e jantam enquanto Will
conta que essa é a comida favorita de Hunter. Ele pergunta a Nina o que há no laboratório antigo, e ela explica que pode encontrar um químico que finalmente ajude as balas a danificar os monstros. Ela teoriza que as escamas dos Reapers são carregadas eletricamente, então a bala certa poderia causar combustão interna. Will acha que parece uma bala mágica inacreditável e não consegue aceitar que sua esposa morreu por uma teoria fraca. No dia seguinte, eles pegam o caminhão da casa e o usam para cruzar a linha o mais rápido possível, passando por uma cidade dominada por animais. Finalmente, eles chegam ao hospital e procuram pelos filtros enquanto ouvem ruídos estranhos, mas a bússola não indica perigo. Eles sobem até o último andar para encontrar os filtros e depois começam a correr para escapar. De repente, um Reaper atravessa uma parede e eles precisam desviar rapidamente das enormes garras. De repente, a cauda do monstro atravessa uma parede e captura Will. Nina pega um machado de incêndio e golpeia a cauda até o monstro soltá-lo. Então, Nina abre um cilindro de gás para encher os corredores de névoa na esperança de ganhar cobertura. Isso dá uma ideia ao Will, que espera o Reaper se aproximar o suficiente e atira em vários tanques de oxigênio. A explosão joga o monstro pela janela. A criatura não está se movendo, mas eles não têm certeza se está morta ou apenas inconsciente, então precisam se apressar. Will quer voltar, mas Nina o convence a ajudá-la a chegar ao laboratório para terminar suas balas. Após partirem no caminhão, o Reaper desperta. Pouco depois, eles chegam ao laboratório e Nina começa a misturar os químicos enquanto Will fica de guarda. Em uma das mesas, ele fica chocado ao ver uma foto que revela que Nina tinha uma família da qual nunca fala. Nina chora e explica que no dia em que o mundo acabou, estava trabalhando e não pôde estar com sua família. Ela se sente ainda mais culpada porque seu filho tinha um jogo de futebol naquele dia, mas ela escolheu não ir. Nina também admite que se odeia por causar a morte da esposa de Will, mas ele a tranquiliza dizendo que não foi culpa de ninguém. Quando Nina finalmente termina sua bala, ela testa no couro do Reaper, mas nada acontece. Ela diz para Will voltar para o filho, mas que vai ficar para continuar experimentando até encontrar uma solução ou até os Reapers a matarem. Will parte no caminhão enquanto Nina tenta outra mistura para as balas, mas também não funciona. Ela está tão distraída que não percebe sua bússola reagindo. Nesse momento, ela ouve um barulho, mas também percebe que há uma combinação química que ainda não tentou. Então corre para misturá-la como sua última esperança. Enquanto isso, o caminhão estoura um pneu e perde o controle até tombar de lado. Will fica inconsciente por alguns momentos, mas acorda ao ouvir um monstro se aproximando. Ele precisa chutar a janela do caminhão para sair e começa a correr enquanto o Reaper o persegue. Subir a colina é difícil para seu corpo após o acidente, e quando está prestes a cruzar a linha segura, um segundo Reaper bloqueia o caminho. Will, desesperado, começa a atirar, mas é inútil e ele perde a esperança. Nesse momento, Nina aparece e dispara suas novas balas. Uma explosão estranha acontece, cheia de fumaça e carga elétrica, confirmando sua teoria. Nina rapidamente atira em todos os Reapers, matando-os em segundos, mesmo quando tentam fugir. Depois, ela pega um pedaço do corpo de um Reaper e mostra para Will as partes mecânicas, confirmando que essas criaturas são robôs programados para matar humanos. Quando Will pergunta quem os enviou, Nina teoriza que foram alienígenas. Mais tarde, quando a dupla volta ao refúgio, Will se reúne com Hunter e Nina levanta uma bandeira pirata para anunciar que descobriu uma forma de lutar. Logo, os sobreviventes se reúnem para fabricar várias balas especiais e Will finalmente usa o rádio novamente para enviar sua mensagem de esperança para todos os lugares. Nina também guarda os corpos dos monstros para continuar estudando-os. Depois que todos estão armados, os sobreviventes entram na floresta e matam o máximo de Reapers possível para retomar o território. Em uma noite, Will e Nina olham para o céu com um telescópio e notam 3 luzes misteriosas se aproximando da Terra, terminando assim Elevation, filme de ficção científica e ação de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.